Olá, olá, olá. Meu nome é Juliana, Juliana Kalialong. Estou conversando hoje com vocês de Londres, onde eu moro. Eu sou futurista, educadora, curadora de ideias, vivendo aqui há mais de 15 anos e desenvolvendo essa prática. E fiquei muito feliz de ser convidada para participar dessa Cápsulas de Futuro, pela essa iniciativa da Escola Brasileira de Futuros, que acho super legal. Então peço licença para estar aqui, uma visão de fora, não sei quanto o que eu vou falar hoje tem ressonância com o que está acontecendo no Brasil. A gente está em momentos diferentes, em situações muito diferentes, mas acho legal a gente poder trocar. Então hoje eu queria falar com vocês sobre uma ideia que tem direcionado o meu processo como futurista, que é a ideia de futuring, o futuro como processo. E é isso que eu vou falar com vocês hoje aqui, essa próxima meia horinha. Eu tenho uma consultoria de futuros aqui, que chama Mutar Future Studios, e ela é uma consultoria, pensada em um mundo em transição. A proposta, ela é identificar, significar, interpretar as mudanças que são profundas, que estão acontecendo na cultura, no comportamento, para viabilizar novas formas de criar futuro. Mutar, a ideia do nome mutar vem de mutação, e a inspiração para esse nome veio de um filme do estúdio Ghibli, que chama O Reino dos Gatos. Não é nem um filme muito dos mais famosos, mas é um filme muito significativo. Mutar, ele é um gato, e ele é um gato que transita entre 2 mundos, o mundo dos humanos e um mundo governado por gatos. E ele tem um papel principal, fundamental, de ajudar a personagem principal a fazer essa transição entre os 2 mundos, né. Então ele leva ela até o mundo dos gatos e também é responsável por trazê-la de volta com as novas informações. Então eu penso, quando eu penso numa consultoria de futuros, essa ideia, né, é muito simbólica. O futuro trabalhar com o futuro é como trabalhar com uma ponte para levar a esses novas possibilidades e trazer de novo para o presente o que pode ser feito de uma forma diferente. Então a pessoa que volta do futuro, ela volta pensando diferente, né. Então é isso que eu venho tentar fazer com essa consultoria. "We are in a state of flux", é meio que uma frase fundamental nessa consultoria, porque é justamente isso. A gente está deixando um mundo que está dando muitos sinais de que já está saturado, sistemas que estão saturados, ideias que estão se dissolvendo, para alguma coisa nova que a gente ainda não sabe o que que é, e achando muito difícil fazer essa transição. A ideia de uma consultoria de futuros, para mim, ela é muito menos ajudar empresas a se preparar para o futuro, que geralmente é como a gente entende o trabalho de futuros, e muito mais quase como se fosse um trabalho psicológico e profundo, de como a gente se transforma para poder atuar e fazer e ser e estar em um mundo diferente. E para isso a gente precisa de novas ideias. A Mutar trabalha com clientes como o Economist, por exemplo, onde eu faço um trabalho de pesquisar e de coletar ideias, por isso que eu falei até que eu sou curadora de ideias, né, coletar ideias novas e positivas para dar uma nova visualização, né, criar cenários onde empresas possam se visualizar agindo diferente ou liderando certas, iniciativas. E é isso que a gente vem fazendo com o Economist. Eu também trabalho muito com branding e com empresas como seguradoras que precisam entender como se posicionar em diferentes possibilidades de mundo, né, com um mundo onde os sistemas climáticos estão colapsando.
não já ficou muito claro para esses clientes que não que o jeito de se trabalhar com seguradoras, por exemplo, não vai ser o mesmo. Então, como a gente pode pensar diferente? Como a gente pode abraçar ideias novas para criar novas soluções? Então esse é meu trabalho com a consultoria. Não é um trabalho fácil, porque vender futuro não é fácil. Dentro desse modelo de, retorno e investimento, né, é muito difícil falar que isso vai dar certo ou essa é a direção, isso que eu estou prevendo. E o trabalho é muito mais, vamos tentar mudar a gente mesmo antes de fazer antes de ver a direção do futuro, do que vai acontecer. Muitos altos e baixos, tenho que falar a verdade, principalmente tem tem tempos em que a questão do futuro, como na pandemia, estavam muito presentes, as pessoas estavam muito nervosas, inquietas com o que estava acontecendo e o que podia acontecer, então o trabalho da minha consultoria pegou muito fôlego. Ultimamente, com o sistema geopolítico que está acontecendo, com economias muito fracas, os clientes tendem a serem muito mais restritivos, não querendo investir muito em ideias, mas muito mais em coisas práticas. Então, assim, trabalhar com o futuro tem essa dinâmica, e eu acho que é uma dinâmica até meio saudável, né, não é desse crescimento a todo custo, mas são os momentos onde a gente pode ser mais dar mais valor e os momentos que a gente também tem que respeitar a dinâmica do que está acontecendo. Dentro desse momento, que o momento agora realmente não é dos melhores, né, com economias clientes que não querem investir nesse tipo de projeto, eu achei um lugar muito interessante, de trabalho, que é na educação. Eu dou aula em 2 universidades, uma é um short course, um curso de uma semana, numa universidade chamada Central St. Martins, em Londres, e que eu faço uma introdução a esse tipo de pensamento que eu vou falar hoje para vocês, com alguma das metodologias que eu uso e como que, isso pode ser aplicado na prática. E o outro é um curso de mestrado chamado MDes Design Futures, do Royal College of Arts, que é uma instituição muito prestigiada aqui da Inglaterra de design. E a ideia de ambos os cursos, na verdade, são cursos interdisciplinares que exploram a complexidade e as incertezas do presente, né, muito menos interessadas em o que vai ser e muito mais interessados no que está acontecendo. Usar o design daí como ferramenta para ativar os futuros, e as possibilidades. E poder realmente imaginar. O design o future thinking, ele vem muito da ideia do design thinking, é como se fosse uma evolução dessa prática que foi muito, ficou muito popular alguns anos atrás, no quesito de inovação, né, então ser mais criativo, mais dinâmico, pensar como designers ao invés de como executivos. Isso tem lados bons e lados ruins. O lado bom acho que traz a possibilidade de ser mais criativo quando lidar com ideias de futuro, e o lado ruim é que às vezes traz um certo descaso, né, uma excitação muito mais com as metodologias e com as ideias que podem aparecer do que o que realmente está sendo feito. Então quando a gente faz o nosso trabalho no Design Futures, a ideia é entender muito mais a complexidade do que está sendo feito e as incertezas do presente. Só um parênteses, trabalhar com educação é um lugar muito interessante para citar nesse momento. Está tendo um debate muito grande do valor da educação, por que fazer isso, por que investir em anos estudando, se isso não vai ter valor nenhum no mercado. Essa é uma
uma questão que está se debatendo muito aqui na Inglaterra, e a minha visão é justamente que, no espaço da universidade e até, o futuro devia estar sendo discutido em escolas primárias e secundárias, esse é o espaço do pensar, é o espaço onde a gente não tem as rédeas e as limitações da indústria, que vai querer sempre um resultado tangível, um retorno do investimento, um né, um produto, uma solução no final. Então a gente tem a possibilidade de expandir as nossas ideias, de criticar, de elaborar, de trabalhar com questões mais filosóficas. Então eu acho muito válido a gente estar redescobrindo esse lugar da educação, e muito legal ter plataformas que estão falando da educação, do papel do futuro, né, dentro do que a gente está pensando. A minha prática, tanto como consultora, como freelancer no começo e agora na universidade, ela é uma prática de trabalhar, ela de trabalhar o futuro como prática, né, crítica, exploratória, onde a gente está elaborando as dinâmicas do presente, né, e assim, e entendendo, organizando o que já existe. Para daí a gente colocar a gente poder entender para onde a gente está indo. Então nesse trabalho eu acho muito importante ressaltar que o futuro trabalhar com o futuro é um trabalho muito sério, né, ele é sério porque ele tem consequências. Então o que a gente está falando, o que a gente está direcionando, empresas, elas têm consequências por gerações, por anos e por decisões que estão sendo feitas agora, que vão definir muitas das direções que estão sendo tomadas. Então, é um trabalho de cuidado. Dentro desse pensar o futuro como prática, uma das metodologias que eu acho mais importantes, ou das áreas mais importantes da gente trabalhar, são os sistemas complexos, para entender a interligação que essas coisas têm, né, das intervenções que são feitas no presente, do que vem do passado, para direcionar o que a gente tá fazendo. Então por isso que eu falo que trabalhar com o futuro é como trabalhar com um mapa. Ele é um mapa que te ajuda a visualizar o que está sendo feito, as possibilidades e as direções, não necessariamente aonde ele vai chegar. Meu background é em design, tanto que eu trabalho com instituições de design e arte. Eu venho da moda, para falar a verdade, fui formada em moda há muito tempo atrás, nunca trabalhei com isso, mas da moda eu tirei o processo de trabalhar com tendências, que me ajudou muito no meu na minha forma de trabalhar. Também trabalho com comunicação visual, com pesquisa de tendências e com soluções estratégicas de inovação. Depois de me formar em moda, eu fiz um mestrado em design estratégico, voltado muito para soluções inovadoras, onde o design pode trazer essa inovação, em serviços, em produtos, em marcas e negócios. Também trabalhei muito com pesquisa de tendência, principalmente quando eu mudei para a Inglaterra, esse foi uma área que era muito mais fácil eu trabalhar e, né, ajudar os meus clientes a ficarem atualizados no que está acontecendo na cultura, o que tem as gerações e o que elas querem, esperam ou se comportam. E essas áreas, elas naturalmente acabaram me levando para trabalhar um pouco mais com strategic foresight, são visões um pouco mais a longo prazo do que dessas coisas que estão acontecendo, né. Então design estratégico muito no agora, o trend forecasting num curto prazo, como as coisas estão se mexendo, e o strategic foresight
mais numa visão de longo prazo, e que a ideia de preparar clientes para navegar possíveis mudanças. Todas essas áreas, têm metodologias muito válidas, muito interessantes, que podem ser combinadas ou que podem ser trabalhadas individualmente, mas eu percebi na minha na minha vivência que tem uma lente muito restritiva em todas essas direções, em todas essas áreas, que é a visão, o foco do negócio, da inovação, dos clientes, né, que é o sistema que a gente vive e que como se faz dinheiro. Mas eu sinto, e venho sentindo desde que eu resolvi trabalhar com o futuro especificamente, que existe uma demanda ou existe uma necessidade de evoluir essas metodologias, né, para elas serem mais pertinentes no momento que a gente está vivendo, para elas terem realmente um potencial de ajudar a, né, pessoas, ecossistemas, comunidades a prosperar. Então, eu começo a trabalhar com uma metodologia que eu chamo de futuring. O futuring, na tradução literal, é futurar, um verbo no presente, porque, justamente ele não está tão ligado na ideia do que vai acontecer, mas muito mais no que a gente está fazendo agora. Então são as questões complexas, estruturais, é instigar o pensamento crítico, filosófico, plural, num debate no que está sendo criado como futuro e como a gente trabalha com essa ideia de futuro. Então é aí que nasce essa ideia. Tem outras pessoas que trabalham com futurings de outras formas, e essa é um pouco a forma que eu encontrei de fazer sentido para esse tipo de trabalho. E por que futuring e por que agora? Né, já falei acho que 3 vezes aqui na na minha apresentação, que a gente está vivendo num momento crítico do mundo em transição, que está dando muitos sinais de decadência, de colapso, de não sustentar mais as ideias que a gente tinha como certas. E dentro disso, as respostas tradicionais dentro desse sistema, elas não estão correspondendo a esses desafios, né, a gente como se a gente entrasse num lugar que não tem mais ideias, e as ideias que aparecem, elas são ultimamente esvaziadas, porque elas não cabem nessa caixa, nesse sistema. Então a ideia do futuring é trabalhar um pouco sobre isso, como a gente pode dar sustentação para nossas novas ideias, sem ser, sem estar dentro desse sistema que vai consumir qualquer nova ideia em que não se encaixe. E a gente anda falando muito aqui, pelo menos, ou nas discussões de futuristas, de uma crise de imaginação. Eu acho que não é só uma crise de imaginação, a gente está passando por uma crise de cognição também, porque esse sistema não deixa outras visões aparecendo. Ele gera as mesmas ideias e dentro das mesmas ideias a gente vai cavando o mesmo buraco. Então essa é a ideia de trazer o featuring e agora, né, nesse momento que é tão gritante que a gente precisa de novas soluções. Para falar de futurings, primeiro eu gosto de apresentar um outro conceito, que é o conceito do defuturing, o desfuturar, que é um conceito, criado por um pensador chamado Tony Fries, e que a gente usa muito no curso de Design Futures, principalmente quando a gente fala de ética. Eu colidero a unidade que fala de ética em design, e então esse termo ele é muito importante, porque eles nos ajuda a identificar o que está sendo feito e por que a gente está desfuturando o mundo com as nossas criações, né. O Tony Fry, ele fala que as nossas criações, as ações, os sistemas
que estão sendo criados no presente, eles são baseados no egocentrismo, no curto prazo. E agora, nesse momento, ele começa a se voltar contra nós, inviabilizando o que poderia ser um futuro saudável, futuros melhores, preferíveis. Então entender esse momento, ele é uma parte muito importante, antes até de começar a falar de imaginação, de novas ideias. Então, assim, só para mostrar um pouco mais na realidade o que que isso está acontecendo, né. A gente acaba normalizando essa desfuturização, porque as ideias elas estão criadas em cima desses sistemas, né, muito do Silicon Valley, hã, da mentalidade é essa de go first and break things. Vai antes e quebra tudo, não importa. E essa é bem o caso, né, não importa o que que vai acontecer, pode quebrar desde que eu chegue primeiro. E isso em detrimento de valores éticos, de recursos coletivos, do bem-estar dos seres humanos ou de outros, dos mais que humanos, porque pouco importa. E daí o que a gente começa a ver é que, assim, muito ideias, startups e novos produtos, novos serviços com essa mentalidade da inovação, então tem que chegar antes, tem que ser o primeiro, e aí que mora os investidores, o dinheiro e coisas que, assim, realmente vão ter, consequências que, ninguém está pensando, né, desde que tenha o lucro agora. Então eu trouxe aqui três ideias ou 3 exemplos desse tipo de inovação que gera desfuturização, né. A primeira chama Artisan, é uma startup que emprega ou que, agencia, trabalhadores de inteligência artificial, em detrimento dos humanos, que na visão deles é: "Por que que você vai, empregar um ser humano que tem todos os problemas humanos, quando você pode trabalhar com uma pessoa que vai estar lá sempre para você, 24 horas por dia, sempre mais produtivo, mais, mais efetivo, enfim, melhor, mais inteligente?". E o que que acontece com os humanos que não vão estar em trabalho, né? Essa startup começa com uma provocação para falar: "Olha", para gerar debate, para gerar outrage, né, para as pessoas falarem sobre elas, mas na verdade elas acabam normalizando esse tipo de interação, esse tipo de de oferta, né. Mas daí, o que que acontece com uma legião de pessoas que vão estar desempregadas, que ainda precisam pagar suas contas, que tem casa, que tem filho, que tem comida para pagar, então, e aí, né. E chegando muito perto, porque antes falava: "Ah, mas são algumas algumas indústrias vão ser automatizadas e isso é natural", agora está chegando perto em todas, né. E aí, o que que a gente faz com isso? O outro exemplo é o Zuckerberg e a sua Meta com aqui esses óculos estão sendo, tem publicidades desses óculos em todas as estações de metrô, olha que coisa incrível. Ele até mesmo falou que quem não tiver esses óculos vai estar ultrapassado, né, não vai poder estar no futuro, que o futuro precisa desses óculos, dessa tecnologia. E se pensar bem o que que é, a gente já tem olhar um pouco para o passado muito recente e para o presente, a gente já tem um exemplo do que a empresa dele está fazendo com as gerações, de jovens, de adolescentes que são mais ansiosos e deprimidos e até menos, né, pesquisas recentes falando que são até menos inteligentes que as gerações dos pais, pelo uso dessa tecnologia.
Então, assim, é uma tecnologia pensada no futuro ou é uma tecnologia pensada para si mesmo, né. Então a gente tem que ser meio crítico nessas coisas que aparecem. Como que a gente pensa a inovação, a tecnologia, o que que elas estão trazendo? Por que que usar isso? Assim, usar um óculos desse significa dar a minha privacidade, a privacidade das crianças para essa empresa. É o que a gente quer sem a consentimento de ninguém, né, porque daí é a pessoa que usa o óculos que tem esses dados, não sou eu mais. Então, é muito interessante pensar nas consequências. E o último modelo que eu trou que eu trouxe aqui para a gente conversar, é a ideia do Elon Musk indo colonizar, olha a palavra, né, colonizar o espaço. E já começa desse princípio, sou eu que vou, eu faço, eu crio, vocês podem se inserir no meu mundo e pagar por isso, e quem não pagar também tá fora. Então é muito interessante. Eu conheci aqui na universidade 2 ou 3 arquitetos espaciais que é muito interessante ver, assim, o que que vocês estão fazendo e por quê. E me parece muito mais, assim, pela excitação da novidade, do que por realmente tentar entender por que que isso está sendo feito. Então, no nosso curso de design a gente proíbe qualquer qualquer direcionamento que exalte esse tipo de inovação por inovação, né, sem a crítica que vem por trás, sem entender qual que é o sistema que ele está inserido e qual que são os futuros que estão sendo criados a partir disso. E na verdade é exatamente isso, né, quando se cria um futuro, tem muitas outras realidades que começam a surgir, e muitas dessas realidades vão ser a realidade das maiorias, enquanto alguns grupos vão viver na super tecnologia que não precisam de nada, esses futuros, para alguns vão ter que, né, se sustentar no que é de no que é o comum, né, na água, por exemplo. Essas 2 imagens são muito interessantes, porque uma é esse tecnofuturismo, que é o tecnoclichê que eu chamo, essa visão de futuro que é tudo tecnológico, que não tem nada, nem um verdinho aparece nessa foto, né. É tudo, feito por humanos, para humanos, com muito pouco relação com o que é realmente o futuro. Mas para esse futuro existir, a realidade é a imagem paralela, é a imagem do da falta, da escassez que vai gerar no mundo paralelo para sustentar essas visões de futuros, né. Isso é Essa foto é real, é no Texas, que é uma região que sofre com escassez de água, é uma região desértica, onde o Google quer usar 1.046 galões de água por ano para sustentar os seus data centers, né, centros de dados. E isso em detrimento de comunidades que já sofrem com falta d'água, com água contaminada, e a gente vê isso com naturalidade, governos veem isso com naturalidade. Isso é aqui nos Estados Unidos, no Brasil a mesma coisa, né, quando a gente fala de transição climática e com essas da hã, ideias muito de a tecnologia vai resolver, essa tecnologia também tem que ser criada com minerais raros em terras indígenas, e alguém vai ter que sofrer muito para essa realidade única, essa visão única de futuro acontecer. Então é isso que eu venho aqui questionar quando a gente fala em ética, porque é o que a gente está fazendo agora, né. Então, esse futuro, ele é um futuro colonizado, e a gente aceita, por mais insustentável que seja, como o único possível, porque a gente não consegue imaginar as soluções além desse sistema. E, porque
E a gente não vai mesmo conseguir imaginar, porque as respostas que a gente busca, elas estão dentro desse sistema, né. Quantas vezes, uma ideia muito interessante é descartada completamente, porque não entra num sistema de distribuição que já está no lugar, ou que vai ser disruptivo para algumas indústrias muito lucrativas. Então a gente está sempre indo para o mesmo caminho, para esse futuro colonizado. E é por isso que eu acho importante a gente trabalhar com a ideia do futuring. Então o meu trabalho, mais qualquer coisa, é refletir em como a gente pensa e trabalha com o futuro, né, dessa forma responsável, dessa forma séria, porque o que a gente está criando agora é o que está direcionando o futuro e muitos futuros para muita gente, e muito mais do que pessoas, então ecossistemas, etcétera. Então, a ideia do futuring, ele começa por desconstruir essa ideia de futuro, né, o futuro, esse futuro colonizado que eu acabei de colocar. E é descondicionar também, a nossa abordagem como futuristas, como designers, como líderes de negócios, como pessoas que atuam em políticas públicas, para a gente sair dessa desse sistema, desse frame, né, dessa caixa que nos colocam quando a gente trabalha com o futuro. Que daí a gente começa a poder ter as ferramentas para imaginar. Só quando a gente está fora da caixa que a gente consegue realmente ativar a nossa imaginação, né, para direcionar melhores possibilidades, né. E melhores possibilidades para quem? Também é uma questão, não dá para ser universalista, mas dá para pensar que quando a gente pensa em melhores possibilidades, a gente pensa em futuros que são viáveis, que são saudáveis, que sustentam a vida na Terra, que sustentam comunidades onde a gente pode florescer e não padecer para alguns poderem, viver nessa visão tecnológica. Então essa é a ideia do futuring. E o ponto de partida, para mim, começou com essa fala do Ailton Krenak, no seu livro Futuro Ancestral, que é incrível, que se você não leu, leia, que é muito legal. E ele fala de uma coisa que eu acho muito simples e muito bonita, né, o futuro não existe. A gente apenas imagina. Dizer que uma coisa vai acontecer no futuro não exige nada de ninguém, né, tudo pode acontecer no futuro, é só imaginar que está lá. E o que está sendo imaginado, que eu estou, vendo, é muito o que já foi imaginado na ficção científica, né, então elas são, né, profecias que se cumprem, porque é o que foi imaginado já e a gente não consegue mais sair disso. Então, o que eu vejo nessa frase, como eu visualizo isso, né, a nossa visão de trabalhar com o futuro, é um futuro que é nessa linha reta, é um futuro que é inatingível. A gente nunca vai chegar nele, porque quando a gente chegar lá ele já passou, né, já foi, já virou futuro de outra coisa. Então não tem relação. Então não tem, essa ideia que a gente está fazendo alguma coisa para as próximas gerações. Quem sabe quem vai ser as próximas gerações? Elas não são eu, elas não são agora. Então tudo bem, qualquer coisa. Então eu fico com essa imagem na minha cabeça, né, quando a gente fala de futuros e futuros não lineares, eles trazem mais possibilidades da gente se conectar com esse futuro que na verdade é o presente, o futuro que está sendo gerado agora. Então eu sempre me baseio muito nessa ideia do Krenak. Então eu vou falar para vocês, aqui alguns caminhos que eu vejo para essa ideia de futuring. E principalmente, né, a ideia principal é transformar o que pode acontecer em o que podemos fazer acontecer. E trazer isso para os nossos projetos, para as nossas ideias, para as nossas formas de pensar futuro e trabalhar com o futuro. Então aqui eu vou trazer 5 ideias para ficar aí, para a gente pensar.
e depois vocês me falam se tem alguma ressonância. A primeira delas é desaprender o que entendemos como futuro, né. Eu acabei de falar dessa visão do Krenak, o futuro em linha reta, que é o futuro que não chega a lugar nenhum, ele vai estar sempre na frente, então não tem relação com a gente. Então acho que a gente tem que desaprender essa visão, né, assim, mesmo da reta para o círculo já é uma visão muito diferente, já é uma atuação muito diferente de como trabalhar com o futuro, né. Então desaprender esse futuro tecno-ocidental capitalista, eh, tecno-clichê, que eu acabei de mostrar na ideia do The Futuring, né, o futuro linear, mecanizado, cartesiano, pragmático, que a gente sabe o que vai acontecer, o futuro colonizado, exclusivista, que, né, onde algumas pessoas têm o poder para definir o que é esse futuro e o resto de nós a gente só tem que vivê-lo. E esse futuro mistificado, né, distante, sci-fi. Eu acho muito mais interessante a ideia do futuro bola de cristal, em que tem uma intuição no futuro, que tem uma visão das direções que se possa ir, né. A minha ideia de uma cartomante, de uma pessoa que trabalha com essas visões, ela é muito mais de: "Essas são as possibilidades do que é isso que vai acontecer". É, o mapa astral funciona muito nesse sentido. Então eu acho que temos que voltar um pouco para isso, né, o futuro que a gente consegue intuir, que a gente quer viver, quer direcionar, a gente quer para nós mesmos. Daí ele passa de ser mistificado e distante, inatingível, para alguma coisa que a gente pode fazer. A segunda ideia é assumir responsabilidades com o nosso legado de futuro, né. E proteger o que a gente quer, o que é essencial para nossa geração e para as futuras gerações. E é essa ideia de plantar sementes, né. Quando a gente está falando de futuro, na verdade, a gente está falando de sementes que estão sendo plantadas hoje e que vão frutificar. Depende da semente, o que você vai colher ali para frente, né. Então a gente tem que considerar o que a gente está criando hoje. Qual que são essas sementes que estão sendo plantadas nesse presente, hoje, que vão germinar para as futuras gerações. Até tem um caso que eu acho muito legal contar, que é aqui, no Reino Unido, em Wales, no País de Gales. Eles têm um comissionário para as futuras gerações. E esse comissariado, ele é responsável por olhar as políticas que estão sendo feitas hoje, em relação a se isso é relevante e interessante para as futuras gerações. Então a ideia de salvar ou de preservar o que é importante para as futuras gerações. Até nesse mesmo caso, nesse mesmo comissariado, teve um caso onde, isso foi em 2019, que, uma das cidades de Wales queria investir num rodoanel para desafogar o tráfego que estava terrível, etcétera. Então isso foi proposto, e quando chegou no Senado, o comissariado conseguiu barrar essa proposta com a ideia, com o argumento de que investir em mais carro não traz benefício nenhum para as futuras gerações. E eles têm muito claro as bases do que é beneficiário para as futuras gerações, o que deve ser mantido, né, que uma dessas bases é o bem-estar das pessoas. Então eles alegaram que, assim, como que a gente investir em carro, essa quantidade de dinheiro, e destruir os ecossistemas ao redor para dar espaço e dar vazão para o tráfego de carros, vai beneficiar uma geração de pessoas que talvez nem precisem de carros, né. Então vale muito mais a pena investir em, transporte público, em ciclovias, em parques, do que investir em gerar mais carro,
que beneficia uma indústria ou algumas indústrias, mas que também direciona um futuro que já está determinado que precisa ser de carro, né. Então eles conseguiram barrar e investir, redistribuir essa renda em outros tipos de soluções de transporte que são que estão em linha com essa visão de futuro para as futuras gerações, de vida saudável, de ecossistemas saudáveis, de pessoas ativas. Então isso é como eu acho que a gente pode assumir essa responsabilidade, né, então de cada projeto que se faz, ter essa visão de o que que isso está trazendo, o que que isso vai trazer ao longo prazo para as futuras gerações. Que direcionamentos de futuros a gente está criando, que é esse pensamento crítico. E aí a gente pode reconectar o futuro com o passado, com as coisas que já foram feitas, as direções já foram tomadas, e com o presente, que é onde a gente pode intervir agora. A próxima ideia é a ideia de expandir o campo de visão. Eu já comentei com vocês aqui sobre a ideia dos sistemas complexos, né. Eu acho que os sistemas complexos, eles são fundamentais para entender o futuro, porque daí a gente entende as dinâmicas que acontecem, né, quando se mexe em numa intervenção aqui, ela vai ter influência no sistema todo, então a gente precisa saber enxergar o sistema, ter essa visão mais, panorâmica de como que as coisas se desenvolvem, entender as complexidades e abraçar a não linearidade, né, é muito fácil pensar um futuro que começa aqui, termina ali, foi assim que eu fiz e essa é estratégica. O que é difícil é sentar com o desconforto de não poder formatar, de não poder fazer estratégia ou de direcionar as coisas, mas de entender que aonde a sua intervenção atinge e de que forma. Então, acho que é muito importante quando a gente está trabalhando com o futuro, de ter essa visão sistêmica, complexa, panorâmica, para entender aonde se mover e como e por quê e para quem e para quê. A próxima ideia é a ideia de ressignificar a nossa relação com o tempo, né, de entender que quando a gente pensa em o tempo de forma diferente, por exemplo, como a gente pensa um tempo circular, a gente está dentro desse futuro, a gente está dentro do tempo, a gente se coloca como participantes ativos dessa construção de futuros. Então tudo que eu faço, ele vai ter um retorno para mim, o que eu faço comigo mesmo, com o meu corpo, com a comunidade, com a sociedade, com o meio ambiente em que a gente está inserido, são são formas de estar sempre preservando o que está sendo construído, né, preservando esse futuro. Então acho que é muito importante a gente repensar a nossa forma como vê o futuro, para a gente ter mais flexibilidade de como pensar sobre ele, né. Então é muito de abraçar outras formas de ver que não são partes, né, europeias e colonialistas, o futuro secular que faz parte de tantas culturas ao redor do mundo, futuro ancestral, como o Krenak fala, onde a gente precisa, na verdade, olhar para as feridas do passado para poder andar para frente de forma mais segura. Um futuro espiral, né, que a gente está sempre tentando evoluir, ao invés de só ir para frente. Então eu acho muito interessante sentar com essas questões, entender essas questões, por mais difícil que seja pensar: "Ah, mas o meu cliente nunca vai tentar entender isso", não é assim, é um processo nosso mesmo, de estar trazendo isso para as conversas. E essa é o lugar onde eu mais trabalho, que é abraçar as mudanças positivas que estão acontecendo, é um mindset shift. Como eu falei no comecinho, eu sou uma curadora de ideias, eu trabalho muito com isso, de trazer ideias que têm o potencial de transformar a nossa forma de pensar
os nossos paradigmas, e trabalhar com elas como se fossem base para novos sistemas, para novos pensamentos, para as novas formas de agir. Então eu trabalho coletando, ideias que possam oferecer, eh, novas direções. E eu entendo esses shifts não como os modismos ou como, né, uma forma passageira, e é muito fácil pensar dessa forma, né, "Ah, isso está acontecendo agora, daqui a pouco vai vir uma outra coisa, isso vai perder força". E a minha posição é não, se são possibilidades de criar novas formas de pensar, a gente tem que se apropriar, abraçar essas ideias e começar a pensar em soluções que partam desses princípios, né. Como que é pensar políticas trazendo para a mesa de discussões não só os humanos, mas os mais que humanos. E a gente pode falar isso: "Ah, mas isso foi ano passado, estava falando muito sobre mais que humanos, esse ano a gente tem outra coisa, a gente está falando de AI". Fala: "Não, vamos sentar com o que apresenta possibilidades de pensamentos diferentes e positivos e saudáveis para a maioria das pessoas e não para os poucos, né". Então cada uma desses mindset shifts, eles trazem muitas outras possibilidades de se pensar o futuro. Então esse é o momento, é o a área que eu acho mais interessante dentro da minha prática de explorar, né, assim, e essa é como eu visualizo isso, né, os mindset shifts, ao invés de serem como se fosse uma tendência que tem essa curva, né, então ela começa pequenininha, como uma coisa novidadosa, e daí vai ganhando tração, e daí uma hora o pessoal já fica de saco cheio, porque já ouviu falar disso há muito tempo, então a novidade acaba e uma nova coisa acontece. Esse é o movimento das tendências geralmente segue esse fluxo, né, o próximo, e o próximo, e o próximo. E quando a gente trabalha com esse mindset shifts, a gente pega esses sinais como sinais de transição, sinais que podem significar ou podem trazer essas novas possibilidades de pensar. E daí que as novas ideias começam a poder agir e a gente se apropriar delas, né, e não deixar o sistema acabar com a ideia, porque não é assim que se pensa, porque as indústrias não querem isso, porque assim não dá dinheiro. É pensar, se apropriar de ideias que podem realmente transformar nossas formas de pensar. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu quero terminar com essa imagem de uma de uma designer brasileira, também morando aqui em Londres, que é muito especial, eu gosto muito do trabalho dela, Marina Wheeler, e ela criou esse posters "I don't want to live on Mars with Elon Musk". E eu vejo exatamente a ideia do futuring é isso, né, é se apropriar do futuro, é tratar o futuro com o cuidado que ele merece, com a seriedade, com cuidado e com carinho, para a gente, ter a capacidade de agir, né, de forma comprometida, responsável, de sermos nós que direcionamos, e não Elon Musk e todos esses outros que já têm as visões de futuro e que só estão esperando a gente embarcar nelas. Então eu paro por aqui, vou deixar isso como um pensamento, e aqui os meus contatos, se alguém quiser entrar em contato, quiser saber mais dos cursos, ou dos projetos que eu faço, ou dos workshops que estão sendo pensados, Juliana@Muta Future Studios, ou vocês podem me achar no LinkedIn ou no Instagram, e vou adorar continuar a discussão. Obrigada a todo mundo, obrigada André pelo convite e pela Escola Brasileira de Futuros, e estou aqui muito animada para ver todas esses outras cápsulas de futuros e de pensamentos que estão aparecendo por aqui. Obrigada e até mais.